que causa? Uso desnecessário de antibióticos. Quando os antibióticos foram lançados, a ideia científica que se tinha era a seguinte: você ia usar um antibiótico por 10 anos, você ia tirar o antibiótico do mercado, ele ficar 10 anos fora do mercado, você ia voltar com ele. Porque eles já sabiam que ia dar resistência. Então a ideia inicial era assim, não, a gente deixa 10 anos, tira 10 anos, puseram 10 anos, começaram a ganhar dinheiro, você acha que eles vão tirar? Não tiraram mais. E o que está acontecendo? Estão se formando os chamados L-forms. Para quem não sabe, a resistência ao antibiótico ocorre porque a bactéria ela perde parte da membrana. Você vai ver daqui a pouco. Ela deixa de ter membrana. E como o antibiótico atua na membrana, ela sai fora da membrana, aí ela fica... O antibiótico não pode atacá-la mais. E essas bactérias não crescem em cultura. Não adianta você fazer cultura que elas não crescem. E são as que estão nos hospitais. São L-formes, resistentes a antibióticos. E isso está aumentando. E hoje se sabe que as L-formes predispõem ao início do câncer. Ou seja, quem tomou muito antibiótico tem mais predisposição a câncer, porque elas ficam no seu corpo. Estão aí, latentes. Geneticamente falando, se nós somarmos nosso DNA com das bactérias, só 10% do DNA é humano. 90% do DNA é bacteriano. Nós somos morfologicamente mais bactérias do que seres humanos. Então, a microbiota intestinal ela tem um papel de desintoxicação, importantíssimo. Ela tem um papel de digestão. Você sabe que ela digere, ajuda na digestão, inclusive digere fibras, produzindo ácido gástrico de cadeia curta, acetato, propionato, butirato. E ela tem um papel de defesa intestinal importante. E quais são os alimentos que ajudam na flora intestinal? A segunda parte da pergunta está falando sobre a microbiota intestinal, que a Organização Mundial de Saúde, há uns anos atrás, determinou que nós, seres humanos, temos um órgão a mais, daqueles todos que nós tínhamos. E esse órgão é um órgão virtual. Ele se chama microbiota intestinal. Ele é formado de bactérias, 10 vezes mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. E essas bactérias, na sua grande maioria, são amigas. Estão lá para nos ajudar. Então, quanto melhor, mais forte for a nossa microbiota, mais saudáveis nós seremos. Então, eu tenho que preocupar, primeiro, em alimentar essa microbiota. É o chamado pré-bióticos. São substâncias que servem de alimento para essas bactérias amigas. Existem duas substâncias principais, a inulina e a oligofrutose. De onde que elas advêm? Em geral, de fibras. Quando nós ingerimos fibras que vão chegar ao intestino ainda sem estar digerida, nós ingerimos, mas não digerimos, elas vão chegar lá no intestino e as bactérias vão atuar nelas, formando ácido graxo de cadeia curta. Isso é um jeito. E o segundo modo, que é o que eu acho que lhe interessa mais, é você fazer uso de féculas. O que é isso? É o amido que cresce debaixo da terra. Por exemplo, uma mandioca, ela não tem amido, ela tem fécula. O leigo chama de amido, mas cientificamente falando, ela é fécula. Ou seja, todo aquele amido que nasce, que cresce abaixo da superfície da terra, como raízes, por exemplo, como é o caso da mandioca, como é o caso da batata, essas substâncias féculas, elas também têm a propriedade de alimentar essas bactérias amigas. Então, se eu ingiro féculas, vamos dar um exemplo. Se eu ingiro batata doce, que apesar do nome doce, é muito mais saudável do que a batata salgada, você tem uma ideia, a batata salgada tem um índice glicêmico de 93, o índice padrão da glicose é 100, ou seja, a batata salgada é quase igual a um açúcar, enquanto que a batata doce tem um índice glicêmico de 50 e poucos, 54, 53. Então, a batata doce é uma substância que pode servir
para fornecer a inulina e a oligofrutose que vão alimentar essa microbiota intestinal. Entendeu? Então, eu tenho probiótico, que é a bactéria em si, eu tenho pré-biótico, que é o alimento que alimenta essa bactéria, e eu tenho simbiótico, que é a combinação do pré-biótico com o probiótico. Então, você agora passa a ter uma preocupação a mais. Se você realmente quer ter uma boa saúde, você tem que saber cuidar da sua microbiota intestinal. Fernando? Quando é que você indica profilaticamente pré-probióticos? Quando eu estou tomando antibiótico. Quando eu vou para o ambiente hospitalar. Quando eu estou em viagens. Eu não sei qual a bactéria que eu vou entrar em contato lá, que quem mora lá tem resistência. Por exemplo, o americano vem visitar o México, vem visitar o Brasil, pega diarreia. Porque ele pega uma bactéria que nós estamos resistentes a ela, mas eles não estão. Aí se eles fazem o uso do probiótico, ajuda a não ter infecção. Durante a gravidez. O estresse, processo de envelhecimento, está mais velho, mais você precisa de probiótico. Quanto mais velho, mais você precisa de probiótico. A administração de probiótico é uma novidade terapêutica útil na restauração da microbiota intestinal, redução da inflamação e reparo da funcionalidade da barreira epitelial, com isso melhorando o comportamento de crianças com déficit de atenção. O Dr. Michael Ash publicou em 2011, em inglês, mostrando a correlação entre você dar probiótico e melhorar déficit de atenção na escola. Olha que coisa interessante. Aquilo que eu falei, começa no intestino. Então, você faz o probiótico e melhora o déficit de atenção, ao invés de dar Ritalina. O aumento dramático da incidência e severidade de alergia e asma, que cresce em todos os países do mundo, tem a ver com a colonização da microbiota intestinal. Outros fatores ambientais também contribuíram para esse estado atópico. A natureza te dá duas chances para você ter uma microbiota boa. O parto vaginal, quando passa pelo canal do parto, contamina com a flora da vagina da mãe. Se você fez cesárea, nasceu de cesárea, você perdeu essa chance e te dá uma segunda chance, que é a amamentação. Se você perdeu a primeira, não nasceu de cesárea, e perdeu a segunda, não amamentou, aí você vai ter uma predisposição a ter problema de microbiota intestinal. Os trabalhos mostram que se você nasceu de cesárea, não amamentou, por toda a sua vida vai ser uma preocupação sua manter a microbiota. Você tem que estar sempre cuidando dela. Tá? Porque vai ser difícil ela se manter espontaneamente. Então, os probióticos depende do número de culturas, depende do tipo de cepas, depende da liberação entérica, você tem que pedir. Quando você ingere via oral, é um detalhezinho só, que se o farmacêutico não está ligado, e ele não é nem especialista nisso, ele vai errar, se ele não estiver ligado nisso, você tem que dar com liberação entérica. A cápsula tem que ser resistente ao ácido clorídrico. Se ela não for resistente ao ácido clorídrico, ela morre no estômago. Aquilo ali é destruído, não passa, poxa. A maioria do pessoal tomando lactobacilo não serve para nada, porque eles não têm a lembrança de que tem que ser resistente no estômago. Tem que ser cápsulas entéricas que vão liberar no intestino. Do contrário, não chega lá. Tem que ter potência na expiração. Não, nós colocamos 15 bilhões de lactobacilos aqui. Eu quero saber o quanto que ele vai ter no dia da expiração, porque se você me dá um iogurte feito de leite pasteurizado, a empresa que fez o iogurte, é verdade, eles colocaram lá, 15 bilhões. Mas só que isso agora vem para a sua geladeira e morre. Porque se o leite é pasteurizado, ele não consegue manter vivo. Quando você abre, não tem mais nada. É verdade, ele vai dizer para a Anvisa lá, vem cá para você ver, eu estou colocando 15 bilhões. Não quer dizer nada, ele não vai morrer, não vai chegar na sua mão. Eu quero saber quantas cepas, quantos formadores de cultura você tem na hora da expiração do produto. Ele tem que ter pelo menos 10 cepas diferentes, ele tem que ter
tem que ser junto de prebiótico, senão ele morre. Ele também come, o alimento dele é prebiótico. A liberação tem que ser entérica. E como eu disse, no intestino delgado predominam os lactobacilos. No intestino grosso predomina o bífido. E tudo tem que ser feito com liberação entérica. Senão não adianta nada. E coisas fermentadas têm bactérias probióticas. Se você usa kefir, por exemplo, é um jeito. Tá? É um jeito. Você usar coalhada, é um jeito. Então, tem vários modos de você... As pessoas que vivem mais de 100 anos, em geral, usam alimentos fermentados. Isso é muito importante. Quanto mais bifidobactérias e menos Streptococcus aureus na primeira colonização, mais propenso será o indivíduo a se manter magro na vida adulta. Esse é o trabalho de 2008 do American Journal of Clinical Nutrition, que é o melhor jornal de nutrição que tem no momento. Então, eu tenho aqui o Rhamnosus, o Helvético, o Casei shirota. Por exemplo, o Casei shirota, o Yakuti, que a gente aqui no Brasil, aquele que tem a tampinha verde, que vocês entregam, que eles vendem em casa, entregam, com a tampinha verde, aquilo é muito bom para quem tem câncer de bexiga, que é o Casei shirota. O câncer de bexiga, para quem não sabe, é o único câncer que você não pode dar diagnóstico de cura. Porque os cânceres, em geral, quando passa 5 anos e não houve recidiva, ele está curado. O câncer de bexiga nunca está curado, porque a recidiva pode vir com 10, pode vir com 15, pode vir com 20 anos. Então, uma vez que você tem câncer de bexiga, você tem que, para fazer uso de Casei shirota e xantina, tá? Que é um polifenol, que não deixa dar recidiva de câncer de bexiga. Então, o Casei shirota tem essa propriedade. Tá? A microbiota intestinal é um órgão virtual, tá? Mais de 1000 espécies diferentes de bactérias no intestino humano. Disbiose é um desequilíbrio relativo entre as espécies bacterianas de protetoras e agressoras. Então, eu tenho antibióticos, a maioria, 50% é desnecessário. Micróbios, parasitas, por exemplo, cândida, que causa desbiose. Inibidores de bomba de próton. Por quê? Meu filho, seu pH do estômago é 2. Se você engolir alguma coisa que faz mal para você, morre aqui, morre no estômago, que é uma barreira. Se um patógeno que vive no seu intestino resolve subir para te dar uma pneumonia, o estômago mata ele na passagem. Ele não tem culhão para passar um pH de 2. Ele morre aqui. Agora começa a tomar o omeprazol, o meu pH do estômago vai para 4, 4,5. Agora aquele patógeno entra, tchau, passa. Aquele que subiu, passa. Por isso que quem toma omeprazol cronicamente tem pneumonia recorrente. Agora você entende por quê. Porque os micróbios patogênicos do intestino começam a subir. Porque eu inibi a bomba de próton. Chamado IBPs. Inibidores da bomba de próton. Que o omeprazol é o campeão. Eu tenho má digestão dos alimentos, porque agora eu não produzo mais aquelas enzimas que as bactérias ajudam a produzir. Eu tenho aumento de toxinas, eu tenho envelhecimento. Quando eu passei de 50 anos, eu agora não produzo mais. Tenho uma queda na produção de bífidos, bactérias. Por isso que os cânceres de cólon vão aparecer, geralmente, depois de 50 anos. Que é onde eu tenho uma queda de bífido. Se eu tenho mais de 50, o que eu vou fazer? Toda noite eu tomo um bifidobactéria na hora de dormir. Qual o problema? Eu tomo na hora de deitar, porque antes de eu pôr minha melatonina, eu vou tomar um bífido. Porque eu sei que eu tenho, se eu quero manter meu intestino saudável, pronto para vender fezes para os Estados Unidos, porque estão comprando agora. Você viu o anúncio? Então, hoje você pode, mudando a sua microbiota intestinal, você pode emagrecer e permanecer magro. Aqui está uma formulação, isso aí é alimento, isso aí não é remédio, por isso que eu estou colocando aqui, isso é alimento. E você pode fazer isso, pedir isso numa farmácia de manipulação, eles podem fazer uma forma para você de probióticos que ajuda a emagrecer e a permanecer magro. Muitas vezes você emagrece, mas você ganha o peso de novo, porque você não tem esses probióticos que eu estou citando aí no seu intestino. E o magro tem ele aí. Então, quem é magro tem isso aí. E aí, isso aí complementa a sua microbiota intestinal.